Boa noite. Estão todos bem alimentados? Eu vejo que está todo mundo sem sono, depois de um dia um pouco corrido, e nós vamos falar sobre oração. Assunto pujante. Eu quero dizer desde já que a maioria daquilo que a gente faz e chama de oração pode ser qualquer coisa menos oração. Inclusive, essa mudança de voz. Porque você já notou que interessante? Algumas pessoas quando vão orar mudam a voz. Eu não sei, isso deve ser alguma esquizofrenia. Mas é verdade, algumas pessoas... O cara está falando assim, não, porque nós estamos aqui para louvar a Deus, então vamos orar. Senhor nosso Deus. Você fica pensando, mas será que baixou o santo no cara na hora que ele for orar? Quem está orando aí? Fale agora o seu nome, seu corpo não te pertence. Não, você conhece pessoas assim. Meu Deus, irmão, o que aconteceu aí? Caiu a vida. Olha, essa foi minha voz, deixou você emocionado. Fala a verdade. Hã? Já íamos orar já. É Corinthians. Você deve conhecer um monte de gente assim, não conhece? E aí, assim, tem gente que você já deve ter notado isso. As orações dessas pessoas são sempre iguais. Pode ver. Você não precisa nem dizer quem está orando. Pelo começo da oração você já sabe, fulano está orando. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aí tem outro que já ora assim, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí você pensa, meu Deus, até ele chegar em Jesus vai anos. Até esse cara chegar em Jesus, vai acabar o culto, a gente vai estar aqui orando. E é mais ou menos, já tem aquela oração que Deus ele se torna vírgula, né? Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus. Muito obrigado por esse dia, Senhor Deus. Queremos dizer, Senhor Deus, apóstolo, e aí Deus vira uma vírgula na oração. Aí tem a galera que é mais sacana ainda, que fica contando quantas vezes o cara falou Senhor Deus na oração. Uma vez fizeram isso, numa igreja que eu pastoreava, não vou dizer o nome, claro, depois em off eu falo, claro. Aí numa oração o cara falou 51 vezes Senhor Deus. É que merece uma oração. Eu fico imaginando que esse cara quando começa a orar, Deus está pro ouvido. Fala aí, Arcanjo Gabriel, cuida dessa aí, vai, segura essa que eu vou ouvir outra oração. Porque desse não dá. E aí fica uma coisa meio esquizofrênica com relação à oração, né? Então a primeira coisa que eu queria dizer sobre a oração... Aline, muito obrigado. Ok, atenção. Isso, oração. Muito bem, atenção. Isso, mais uma vez. Aê! Primeira coisa importante, orar não é discursar. Deus já sabe quem Ele é. Lembre-se disso quando você for orar. Deus já sabe quem Ele é. Porque tem muita oração que são discursos sobre Deus. Senhor, Tu és maravilhoso. Não é que isso seja errado, mas a pessoa fica a oração inteira falando para Deus e discursando sobre Deus. O problema da gente discursar sobre Deus é que quando nós só oramos assim, nós falamos muito sobre Ele e nada com Ele. Como é que você conversa com pessoas? Você deve analisar a sua forma de conversar com pessoas, e eu sugiro que você transfira essa forma de conversar com as pessoas para Deus. Uma vez um cara chegou para mim e falou assim, o senhor estava falando aí, né, pastor, que isso aconteceu lá no ajuntamento, isso acontece muito. Esse negócio de oração aí, isso falou que a gente tem que falar do jeito que a gente fala com Deus, né? Eu falei, autenticidade, você fala do jeito que você fala com Deus. Então, o senhor sabe que eu aí falo muito palavrão, né? E eu pensei assim, o que eu falo para esse sujeito agora? Porque eu acabei de falar para ele que ele deve falar com Deus do jeito que ele fala. Ele acabou de falar que ele fala através de palavrão. Eu falei para ele assim, olha, tenta, vai. Porque Deus faz, Deus sabe o que você fala. Então, uma coisa importante, Deus não vai ficar ofendido com isso. Fala assim, eu não aguento. Aí o cara termina de orar, Deus tem que tomar um antidepressivo, porque ele ficou chateado. Você chega lá no céu, Deus teve uma síncope, ele está tomando soro. O cara falou um palavrão. É claro que nós estamos falando de uma pessoa que nunca fez isso. Nós estamos falando de um contexto totalmente diferente do nosso contexto. Eu não espero que você saia daqui e fale, que beleza, então agora a minha oração vai ser cheia de pi. Não é isso. O que eu estou dizendo é que para aquele momento da caminhada daquele cara, esse era o jeito que ele sabia conversar.
E então ele foi aprendendo a orar. Tá gravando tudo isso? Eu ia contar uma história que é legal, mas... Depois corta. Não, mas é que tem uma palavra complicada no meio. Posso falar? Ó, você que está ouvindo essa mensagem aí pela internet, não sei. Desculpa aí, mas vamos lá. Porque uma vez eu estava orando com uma pessoa e era esse lance de orar do jeito que sabia. Aí a pessoa assim, sabe quando a pessoa assim, você nota que ela não está conseguindo se soltar? E ela começou a falar assim, ai Deus, o senhor é bom pra caramba. Foi pra caramba mesmo que ele falou. Porque ele estava se controlando nessa hora. Aí assim, foi engraçado que chegou uma hora que ele falou assim, ai, Jesus, o senhor é foda demais. E eu só falei, amém. Porque o que para muitos pode parecer estranho, eu entendi o que ele estava querendo dizer. Porque não vai dizer para mim que você não sabe o que significa quando você fala assim, o cara é fodão. O que você está querendo dizer? O cara é o quê? O cara é bom, o cara é o cara. Só que na hora ele ficou tão emocionado com isso que foi a única coisa que veio na mente. Ele pensou, não tem que falar, mas ele foi. Eu falei, amém, isso mesmo, amém, irmão. Mas muito bom. A espontaneidade de alguém que não está discursando. Porque quando nós discursamos, nós preparamos o que nós vamos falar. Oração não pode ser algo preparado em que você pensa meticulosamente, como se Deus não soubesse o que está passando em nosso coração, em nossa cabeça, como se Deus não compreendesse os filtros que a gente usa para fazer com que a palavra chegue até Ele bonitinha, arrumadinha, e por aí vai. Primeira coisa importante, e eu vou ser um pouco rápido nessa introdução, porque daqui a pouco a gente vai praticar, e a prática vai ser um pouco mais importante. Segunda coisa importante parte 2. Quando eu oro, Deus não muda, porque quem muda sou eu. Uma coisa importante sobre oração: oração não é a chave que move a mão de Deus. Não é. Porque Deus não se sente obrigado a fazer nada porque alguém ora. Ele incentiva a oração, e a gente vai falar por quê. Mas a coisa importante sobre oração: depois que você ora, depois que você termina uma oração, quem mudou foi você. É isso que acontece. Pessoas mudam quando oram, e geralmente elas mudam para mais próximo da vontade de Deus. Oração é algo que porque senão a oração vira aquela coisa mágica, né? Mística. E aí nós vamos orar, porque quanto mais nós oramos, Deus praticamente é obrigado a fazer aquilo que a gente quer que Ele faça. Olha, quanto mais a gente ora, mais a mão de Deus se move. Olha, e se o pessoal está orando por uma coisa que Deus não quer? E daí? Você pode orar. Você pode orar à vontade. Se você estiver orando em favor de alguma coisa que Deus não quer, não adianta. Ele vai ficar olhando para você. E aí tem gente que diz assim, puxa, por que às vezes a gente ora e não tem resposta? Porque às vezes a melhor forma de Deus falar não é manter o silêncio. Porque se Ele fala não de um jeito como Ele deveria falar não, a gente fica todo dodói, fica chateadinho. A gente sempre ora assim, Senhor, atenda a nossa oração de acordo com a Tua vontade. Aí aperta a tecla SAP da oração e assim, Senhor, atende a oração de acordo com a Tua vontade, se ela for igual à minha. Porque a gente ora assim, Senhor, manda um namorado para mim, de preferência o Brad Pitt. Mas a pessoa é feia. Eu fico pensando, mas por que fazer isso com o Brad Pitt? A pessoa não tem amor no coração. A pessoa fazer isso com o Brad Pitt, aí fica o cara falando assim, Senhor, manda a Angelina Jolie. Ela deve estar feliz. Por que trazer isso para o coração dela, infelicidade? Imagina só, se Deus atende essa oração, num dia ela acorda com o Brad Pitt, no outro ela acorda com você. Gente, é um risco de suicídio. Ela pode se suicidar, então a gente não pode querer o mal para as pessoas. Você já imaginou que coisa angustiante? Porque eu fico imaginando, o Brad Pitt quando acorda, ele deve ter cheiro de alfazema. O Brad Pitt não tem bafo. Você consegue imaginar o Brad Pitt ele acordando com aquele babo assim, aquela rodela de babo no travesseiro? Não tem isso. Brad Pitt é um produto da humanidade que não produz babo quando dorme. Ele não produz saliva, ele assim, direitinho, ele acorda com o cabelo ajeitado, a coisa assim, linda.
É porque se eu falar da Angelina Jolie depois, eu vou ter que dormir no seu quarto, né? Porque você acha que eu vou conseguir entrar no meu quarto com a minha esposa lá? Então eu tô falando do Brad Pitt. Algumas orações não são respondidas porque elas não são feitas de acordo com aquilo que Deus quer transformar em nossa vida. Então vamos parar com esse negócio de que eu preciso orar muito para convencer Deus de fazer alguma coisa. Não, oração não funciona assim. Oração não funciona como convencimento. Oração funciona, como nós vimos na primeira parte, como conversa, como diálogo. E aí nós vamos caminhar um pouco. Vamos lá. Próximo. É por isso que em Mateus 6, versículo 6, Jesus, quando fala sobre oração com os discípulos no contexto do Sermão do Monte, diz assim: mas quando você orar, olha a estratégia de oração, e olha como Jesus mostra a oração de uma forma um pouco diferente da forma como nós fazemos oração. Quando você for orar, vá para onde? É engraçado que ele nem fala para ir para a reunião de oração, né? Porque é uma coisa que me parece que nem passa muito na cabeça de Jesus, esse negócio de reunião de oração. Mas tudo bem, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está onde? Está no secreto lá do seu quarto. E aí vai acontecer o quê? Então o seu pai, que vê no secreto, vai recompensar você. Não sei, na verdade, exatamente de qual recompensa ele está falando, porque a recompensa vai depender muito de quem está orando, porque é um tratamento de uma certa forma individual que Deus vai dar para quem ora. Quando a gente olha esse texto, bom, beleza, Mateus 6, versículo 6 diz isso, então eu vou lá para o meu quarto, fecho a porta, oro no secreto, e Deus que está no secreto vai me recompensar. Jesus diz isso logo depois do que ele diz no versículo 5, que é isso daí: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro o quê? É engraçado porque no versículo 6, que é o versículo anterior, o texto termina falando do quê? Recompensa. E no versículo 5? É engraçado porque você olha para esse texto e pensa assim: bom, me parece então que a vantagem está no cara que faz a oração para se mostrar. Porque você notou que interessante? O cara que faz a oração para se mostrar, o que aconteceu com ele? Ele já recebeu a recompensa. E se nós fizermos o jeito certo de oração, que é ir lá para o quarto, fazer direitinho no secreto, o que vai acontecer? Deus vai recompensar. Uma resposta de Deus já aconteceu e a outra ainda vai acontecer. Nós vivemos numa sociedade imediatista, como nós vimos hoje de manhã. Qual que é melhor? Receber o elogio já. Eu quero receber a recompensa já. Então eu vou fazer e pode ver, quanto mais orações fervorosas, mais a pessoa acaba sendo reconhecida como santidade, não é? A pessoa ora, ela levanta a mão, ela dá chilique, ela arrepia, pula. Tem um pessoal que eu ouvi dizendo uma vez que tem um negócio, eu não sei se você já viu isso, se você já viu, não sei se tem explicação, mas diz que tem um negócio chamado unção da lagartixa. Já ouviram falar isso? Lá em Piracicaba, isso pegou, mas unção da lagartixa, você pegou em Piracicaba, é verdade. A pessoa gruda na parede. Eu fico pensando, meu Deus do céu, mas por quê? A pessoa gruda na parede, fala, que legal, nossa. Essa é uma coisa linda você ver alguém grudado na parede. A única coisa é, vá lá em alguém e desgruda, por favor. A pessoa vai ficar grudada ali. Eu fico com vontade do seguinte: se acontecer isso num culto, deixa a pessoa grudada lá, apaga a luz, vamos todo mundo embora. Deixa lá para aprender, deixa grudado, ninguém desgruda. Tem uma outra irmã aí que teve a unção do leão da tribo de Judá. É um relaxo que é uma coisa horrorosa. Isso é para matar a gente de vergonha.